mas eu creio que é uma questão de filosofia, de estratégia de uma nação. Se formos pensar só no curto prazo, o Brasil tem embaixada demais, sobretudo nesse momento de uma crise financeira. Mas se a gente pensar como deve, numa estratégia de médio e longo prazo de uma nação com o porte do Brasil, com as expectativas, com os sonhos, com as ambições, eu defendo, mas eu reconheço que há divergências, que a gente procure ter embaixada em todos os lugares. Primeiro ponto, pelo tamanho estratégico. Segundo, pela finalidade de uma embaixada. Eu não vejo a embaixada como uma espécie de posto comercial, como uma espécie de representação comercial. Se for assim, também vamos ter que fechar em muitas, até em grandes países, porque não tem muito como aumentar o comércio em alguns países grandes. Já chegamos ao limite. Às vezes é mais fácil aumentar o comércio num Gabão do que numa Bélgica, por exemplo. Mas não é por aí. É que, de fato, é a presença do país. Eu ando aí, quando eu passo no carro pelo lugar onde tem as embaixadas estrangeiras, a gente vê ali nome, às vezes, de países que nem sabia que existiam. E, ao ver, descobre que tem um país no mundo chamado tal. Eu sei que gastar alguns milhares de dólares por mês para isso pode não justificar, mas é uma questão de estar no cenário mundial. Além disso, um país que hoje não tem importância, de repente tem. Porque aconteceu uma tragédia, um terremoto, ou porque descobriu petróleo. Então, nesse sentido que eu creio que vale a pena abrir as embaixadas. E, finalmente, o custo não é tão alto quanto parece. Se tiver de escolher entre botar dinheiro no Itamaraty ou no Ministério da Educação, eu fico na educação. Mas na educação a gente precisa de, pelo menos, 200 bilhões de reais a mais. No Itamaraty, com alguns 100 milhões a mais, a gente faz uma diferença